Capítulo 34 Aprendizagem. Autor: Minguiu. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. Merine quase não acreditou em seus olhos. Ela não podia ser mais clara sobre como Ada era antes. Ada nunca gostou de ler livros desde que era pequeno e sempre gritava quando via um livro. Seu pai o forçou a aprender, o que conseguiu fazê-lo aprender algumas palavras. Mas mesmo assim, fazê-lo ler provou ser fútil. Apesar de Zalhai ter se comportado muito bem nos últimos dias, ele nunca mencionou nada sobre leitura, então Merine apenas assumiu que Ada não havia mudado seu hábito de aversão à leitura. No entanto, ele nunca poderia ter imaginado que Zalhai tinha sido um bibliotecário na Terra. Tirá-lo dos livros era tão mortal quanto tirá-lo da internet. A razão pela qual não tinha lido nada nos últimos dias foi porque ele teve que enfrentar uma crise após a outra. Claro que ele não estava com vontade de ler. Ada acabará de ser um playboy no passado, então ele não sabia nada sobre os costumes do continente. Neste momento, o continente era relativamente pacífico e era liderado por 5 grandes impérios. Havia um total de 32 países, grandes e pequenos, além de alguns assentamentos de meia raça, que poderiam ser descritos como muito espaçosos. Zalhai estava no Império Aksu, um dos grandes impérios do continente. Os outros 4 impérios eram o Império Rose, o Império Lion, o Império de Buda e o Dinastia das Ondas do Oceano. Seu feudo atual, as Terras Negras, era uma terra morta que todos no continente escolheram esquecer. Mais atrás da Montanha de Ferro estava o Pântano do Cadáver Apodrecido, uma das 5 áreas proibidas no mundo que causava medo nos corações de muitos. As outras 4 áreas proibidas no continente eram Montanha Acra, que era um território de bestas mágicas. Das pessoas das outras raças que foram para lá, apenas algumas poucas conseguiram voltar vivas. O Campo de Gelo do Polo Norte, que era um mundo de gelo com temperaturas extremamente baixas. Apenas um punhado de bestas mágicas tipo gelo poderia sobreviver ali. Ilha Flamejante, que era uma ilha na superfície do mar, a 5.600 milhas ao sul da Dinastia das Ondas do Oceano. Sua área de superfície não era grande, mas seu vulcão entrou em erupção constantemente e a ilha era uma mistura de rocha e fogo. Não era absolutamente um lugar onde pudesse haver vida. A última área foi o Abismo Demoníaco. Dizia-se que o lugar estava ligado ao mundo demoníaco, mas nunca havia sido confirmado. No entanto, era verdade que as bestas demoníacas que o continente nunca havia visto, saiam de lá de tempos em tempos. O Pântano do Cadáver Apodrecido era famoso por sua toxicidade. Se forem as bestas mágicas ou as criaturas necromânticas, elas eram todas conhecidas por serem tóxicas, já que tudo de lá trazia veneno. Foi por isso que o pântano foi listado como uma área proibida. Essas coisas estavam embaçadas nas memórias de Ada. Havia alguns registros na nota aleatória, mas eles não eram muito detalhados. Para Zalhai, eles eram bons o suficiente. Zalhai era uma pessoa otaku na Terra. Se ele não soubesse sobre romances transversais, então ele não seria completo. Zalhai entendeu a partir da nota aleatória que ele havia chegado em um mundo semelhante aos romances de travessia. Havia magias, ki de batalha, bestas mágicas, elfos, dragões, anões e quintessências de romances de travessia. Foi devido a isso que Zalhai se tornou mais determinado em manter um perfil baixo. Ele não sabia o quão poderosos os especialistas em nível de pináculo do mundo eram, mas ele poderia fazer um palpite provável de como Merine usava a magia de água para regar o solo hoje. 10 acres de solo, feito em um instante usando magia. Seria muito fácil para alguém como Merine lidar com ele. Zalhai lentamente abaixou o livro em sua mão. Sua velocidade de leitura era mais rápida do que as pessoas comuns, devido aos muitos anos de leitura habitual que ele tinha em seu currículo. O conteúdo do livro não provou ser de muita ajuda, mas permitiu que ele entendesse melhor o mundo em que estava agora. Especialistas neste mundo não eram nada pior do que os que ele havia visto nos romances da Terra. Enquanto nos romances, os magos eram ruins em combate de curta distância e os lutadores não tinham capacidade de ofensiva de longo alcance, neste mundo, não havia nada do tipo. Os corpos dos magos não eram como dos guerreiros, mas eles não precisavam recitar encantamentos longos para usar algumas magias simples. Magos como Merine poderiam lançar magias abaixo do nível 3 quase instantaneamente.
Ninguém se atreveu a subestimar tais magias e ainda menos combatentes se atreveram a entrar em combate próximo com tal mago. Mesmo que lutadores treinados em ki de batalha, tais quais não poderiam ser liberadas por capricho, como o tempo era necessário para aumentar a concentração de ki de batalha ao máximo. Lutadores comuns saberiam usar arcos e flechas, enquanto aqueles que não o fizessem, pelo menos, usariam dados ou machados. Sua força também não deveria ser subestimada. Zhao Hai se levantou devagar e respirou fundo. Depois de ler as anotações, ele sentiu mais do que antes que sua decisão de manter o perfil baixo era correta. Haviam muitos especialistas neste mundo. Aqueles com quem ele nunca poderia se dar ao luxo de mexer. Zhao Hai foi até a janela da sala de estudos e notou que a janela era de papel. Atualmente, apenas civis usariam janela de papel. As residências nobres tinham janelas de vidro, mas não eram comuns, pois os custos de fabricação eram altos, então Green não comprou nenhuma. Zhao Hai abriu a janela suavemente e olhou para fora. A sala de estudo estava no terceiro andar, então a luz do sol entrou bem. Ele podia ver os pátios dentro e fora do castelo e também podia ver Meg e os outros, que estavam ocupados com o trabalho. Muitas das mulheres estavam fazendo tapetes de grama, mas Zhao Hai não conseguia ver Meg de onde ele estava. Parecia que ela estava se preparando para fazer um barco de grama. Zhao Hai observou as pessoas com risadas amargas em sua mente. Essas pessoas estavam facilmente satisfeitas e não sabiam que suas vidas estavam enfrentando um perigo incrível. Só então, Zhao Hai se odiava seriamente. Ele não tinha poder para proteger essas pessoas. No máximo, ele só poderia trazer essas pessoas para a fazenda espacial, a fim de evitar o desastre. Mas simplesmente se escondendo, não os levaria a lugar nenhum. Pântano do cadáver apodrecido. Sempre foi a fonte de suas preocupações. Logo quando ele estava em seus pensamentos, Merine bateu na porta e falou: "É hora de comer, jovem mestre." Hora do almoço. Zhao Hai ficou surpreso. Ele não tinha percebido que o tempo passou tão rápido. Ele olhou para fora novamente e viu que as pessoas que trabalhavam nos tapetes de grama tinham voltado para suas casas para as refeições. Quando Zhao Hai abriu a porta, Merine estava rindo para ele, então Zhao Hai perguntou: "Por que você está feliz, vovó Merine?" Merine simplesmente respondeu: "Oh, nada. Estou apenas feliz." "Vá para o seu almoço, jovem mestre." Zhao Hai assentiu e seguiu Merine para o andar de baixo. Meg e os outros também haviam retornado e estavam esperando por ele no andar de baixo. Zhao Hai notou então que Merine havia preparado as refeições na mesa de jantar. Depois de se sentar, Zhao Hai olhou para Blochiad e disse: "Eu deixei Meg fazer barcos de grama nesses poucos dias, Blochiad. Leve mais pessoas para colher as gramas e encontre alguns homens para ajudar o grupo de Meg. Eles não têm tanta força física por conta própria." Blochiad atendeu com um som, e Zhao Hai olhou para Roquiad: "Roquiad, ajude-a e os outros para trazer de volta as rochas que precisamos, o mais rápido possível. Deixe as rochas do lado, e eu vou ajudá-lo a trazê-los de volta depois que elas atingirem certa quantidade. Isso vai nos poupar muito trabalho." Roquiad atendeu com um som, e então Zhao Hai falou com: "Você deve ter cuidado ao escavar as pedras. É melhor ter menos pedras do que arriscar sua própria segurança." An obedeceu com um som, e então Zhao Hai falou com Ju: "Agora, você deveria continuar instruindo os outros a fazer tapetes de grama, Ju. Depois de aprenderem, você seguirá Meg para fazer barcos de grama. Eles não precisam ser muito grandes. Apenas o suficiente para mais de uma dúzia de pessoas. Não tenha medo de usar as gramas. Há muito na montanha." Ju obedeceu com um som, e então Zhao Hai falou com Merine: "Vovó Merine, você acha que deveríamos montar um posto de guarda no topo da montanha a fim de monitorar o pântano do cadáver apodrecido e os arredores do castelo? Podemos nos preparar se houver bestas e criaturas mortas-vivas procedentes do pântano." Merine pensou um pouco e assentiu: "Você está certo, jovem mestre. Devemos montar um posto de guarda. Vou providenciar depois do almoço, então não se preocupe. Vá e leia livros se tiver tempo." Zhao Hai ficou surpreso que Merine sugerisse que ele lesse mais livros, mas como ia visitar a sala de estudo com frequência, ele assentiu: "Relaxe, vovó Merine, eu vou."
Mas tem havido muitos assuntos para resolver ultimamente, então eu vou ler livros quando estivermos todos bem. Merine assentiu, enquanto Meg e os gêmeos olhavam para Zalrai, estupefatos. Eles cresceram com Ada, então é claro que eles sabiam que tipo de pessoa ele era. Eles ficaram descrentes quando ouviram Zalrai dizer que ele iria ler livros. Todos começaram a comer o almoço depois da conversa. Não demorou muito para que Zalrai terminasse sua refeição. Depois disso, ele foi imediatamente à sala de estudo, pois queria entender muito este mundo. Merine olhou para Zalrai com os olhos brilhando de felicidade. Este mundo pode girar em torno de combate, mas as pessoas alfabetizadas ainda eram muito respeitadas. Mesmo no Império Aksu, muitas pessoas importantes foram assumidas por famosas famílias de estudiosos, uma vez que os reis do passado haviam descoberto que um país não poderia ficar sem pessoas alfabetizadas. Era também por isso que Merine estava feliz. Ada havia bebido a água do nada, e Zalrai agora tinha a fazenda espacial, que poderia ser usado como um local de refúgio. Mas simplesmente esconder não funcionaria. Ele precisava do respeito de outras pessoas. A única maneira de ser respeitado sem poder aprender magias ou ki de batalha era aprender. E este é o fim do capítulo. Espero que tenha gostado. Não deixe de clicar em gostei, se inscrever, comentar e compartilhar. Isso é muito importante. Nos acompanhe também pelo nosso podcast no Castbox e Spotify. Os links estão na descrição. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.